cidade não é um fenômeno novo. Olha aqui, isso aqui é interessante. A cidade não é um fenômeno novo na época que surgiu, no surgimento de Israel. Descobertas arqueológicas nos dão conta de que Jericó já estava habitada pelo menos 600 mil anos antes de Cristo. 6 mil anos antes de Cristo. E que na época da formação das tribos já estava totalmente arrasada. Um povo chamado Ix, que dominou os egípcios em 780 depois, havia dado forte impulso para a urbanização, uma vez que as cidades eram importantes para a defesa militar. Então, naquela época ali, naquela época, que era de tudo, que estavam os filhos, ainda não era formada desse jeito, eles viviam em grupo. Aí, o que é que aconteceu? Além de ter os filisteus e os egípcios, ainda tinha esse grupo aqui que tomou uma parte aqui. E esse povo todinho acabava com os camponeses que viviam lá naquele tempo. Na maioria das cidades havia um duplo cinturão de proteção. Diz até o seguinte, que naquela cidade o muro que protegia a cidade era tão largo e morava gente em cima. Mas quem era que morava em cima? Era o pobre. Porque quando estava lá na cidade, Deus que morria era ele. Quer dizer, até naquele tempo, o pobre já era mirado, não tinha vez. E a cidade não era grande. Não era grande. Se você for imaginar, por exemplo, Jerusalém, era 400 metros por 100. O que é 400 metros por 100? É um quarteirão. Aquele tempo ali, ela ainda não tinha a importância, vai adquirindo com o passar do tempo. E como funcionava a cidade-estado? O rei era absoluto, normalmente eu já falei, era o chefe do exército, o sacerdote do templo, sobre os juízes e as terras. Mas as cidades foram se fortalecendo com muros mais altos, maiores e mais poderosos, aos poucos da relação com o próprio tornou-se a relação de coração. E é o que acontece. Aos poucos a relação de troca tornou-se relação de exploração. Que relação de troca é? Os camponeses estavam mão de obra, eles estavam com mão de obra, e botavam para eles. Só que aí eles foram aumentando o que eles queriam dos camponeses. Então os tributos tornaram extorsivos acima do valor justo, para fingir a culpa de riqueza e de justo na cor, ou para promover guerras e conflitos. O poder religioso é muito forte. Pode ser o mais opressivo. O nome de Deus e atinge as pessoas naquilo que é mais sagrado, a consciência. Então, ele precisa de uma música. No caso aqui, ele quer dizer isso, porque por coisa de sacerdote. Todos tinham a esperança de um sacerdote, que já estava lá com Deus, e ele estava dizendo a mais pura verdade, era tudo daquele jeito que o Senhor oferecia, e aumentando de forma, e eles trabalhando não para viver, mas vivendo para trabalhar. A dominação das colônias é assegurada pelos sacerdotes do templo e a religião. Assim, o templo tem uma função simbólica e ideológica. Além disso, também tem uma função decisiva na arrecadação de tributos. O Estado arrecadava seus tributos e dízimos nas festas de colheita. Ou seja, sempre foi tradição lá na Israel, isso daí. Todas as premissas, sempre a primeira era para Deus. Os camponeses da Deus pagavam tributo. Os campos aí eu já falei, O campo vivia dependente da cidade do rei, a quem pagava tributo em troca de promessas de proteção. A servidores para ter mais proteção. As pessoas trabalhavam mais para não trabalhar. Além disso, ainda tem esse fenômeno aqui, essa
evangelho. Que é isso? O povo da cidade vai lá no campo, pega os trabalhadores para fazer os trabalhos e não paga nada, de graça. Era para isso, era para fazer estrada, para fazer todas essas coisas, né, que servia para todo mundo. Né? As aldeias ainda forneciam um soldado para a guerra. Ou seja, dava os impostos, tributos, dava o povo para a guerra, dava o povo para fazer tudo que o rei queria e mandava. Mas eles se lembraram também de que deixar de estar, porque senão ele não tinha, recebia nada, né? Que se faltasse trabalhador, ia faltar para ele. Também as mulheres eram recrutadas pelo trabalho, para o trabalho forçado. Na Bíblia, especialmente no Primeiro Testamento, essa tensão entre cidade e campo está muito presente. Na cidade, quem morava? A classe dirigente. Diferentemente das nossas cidades de hoje, né? Onde mora também a maioria da população pobre. Né? Se temos apenas alguns exemplos, só para isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que foi dito. E a cidade é sempre quem representa, digamos assim, o mal. Tudo que é ruim vem dela. Por exemplo, ele diz: não será por acaso que a origem da cidade é atribuída a Caim, aquele que pouco antes havia encharcado a terra com o sangue de seu irmão. Nós vamos ver aí, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 17. Bom, aí soma-se a esse conflito entre as cidades e a presença dos cristãos, mais do outro grupo. Era um grupo social importante que não estava sob o controle nem das cidades locais, nem dos egípcios, e cuja presença em Canaã já era anterior aos próprios filisteus. Em textos extra-bíblicos daquela época, as pessoas dessa categoria são chamadas de apirus, isto é, os fora da lei, os marginalizados. Na Bíblia, a palavra correspondente a apirus é hebreu. Na Bíblia não vai aparecer, quando falar de hebreu, não falando dos apirus. A principal importante é a despesa com os egípcios de Canaã não vinha tanto da cidade, mas de campo, em especial desses apirus. É nesse contexto de enfraquecimento dos reis de Canaã, ao redor de 1200, que surge Israel como um povo organizado de Cristo. Então, é a partir daí que eles começaram a se formar, se juntar aos grupos. E quando chegaram lá na terra, só veio o grupo de Moisés. Veio de Moisés, vieram mais outros que já estavam lá, com os apirus. Tinha também os nômades, que eram os descendentes de Abraão, que viviam naquela terra. E tinha ainda outro grupo, que eram os nômades, que viviam lá pelo Sinai. Então, esses quatro povos principais que se juntaram para daí formar o povo de Israel. Algo de novo acontece embaixo do sol. Grupos excluídos se organizam de forma alternativa. É a formação do povo de Israel. No mundo conhecido da época, não há experiência similar. Por isso, a formação de Israel